Fiz esse vídeo para ajudar quem está começando no ramo de salgados. Hoje eu vou te mostrar quanto que eu gastei para fazer 380 bolinhas de queijo. Meu nome é Cíntia e eu estou recomeçando na confeitaria numa nova cidade. Estou colocando em prática tudo o que eu fiz na minha antiga cidade. Inclusive tenho tudo escrito no meu e-book. E agora vamos começar pela massa. E agora a gente vai pesar a massa. Vamos tirar aqui a nossa balança. Ó, temos 2,2 kg, 4,187 kg e 5,341 kg, tá bom? Isso que a gente vai usar de massa. E agora vamos pesar a mussarela. Vamos tirar aqui a cara. A nossa mussarela já está ralada, como vocês podem ver. De mussarela agora temos 1,766, tá bom? Aí agora a gente vai para a produção. Pra mim, a forma de fazer bolinha de queijo, que fica mais fácil, eu faço coxinha. Eu venho, faço o formatinho de coxinha e depois eu faço a bolinha. Por quê? Porque pra mim é a forma que ela fica mais fechadinha, né? Cada um tem um jeito que é mais fácil. Pra mim é esse. Eu venho, coloco o recheio, bastante recheio, tá? Eu gosto que meus salgados sejam bem recheados. E aí eu monto que nem como se fosse uma coxinha e depois eu fecho. E também é importante ficar bem compactado assim, a mussarela bem apertadinha lá dentro. Eu venho e fecho. No começo, quando eu comecei a fazer os salgados, eu pesava um por um, né? Eu pegava a massa e separava 15 gramas cada, né? Eu pesava, separava e depois eu ia fazer. Só que com o tempo, a nossa mão ela se acostuma. Então, você meio que já sabe se tá faltando, se tem muito. E essa forma de eu fazer assim que nem coxinha é uma das formas que eu tiro o excesso. Vocês podem ver que toda hora eu tô tirando assim um pouquinho de massa, que é como que é o excesso, né? Que eu não gosto com excesso de massa. E o outro dia eu tava até fazendo um teste novamente e eles pesam tudo praticamente o mesmo peso, entre 19 e 20 gramas. Com o tempo a gente nem precisa mais pesar um por um para ficar padronizado. Óbvio que, né, não fica 100% padronizado, mas já fica mais, com o tempo fica mais parecido, né, um com o outro. Quase o mesmo tamanho. E com o tempo também ganhamos agilidade, né? Tudo é uma questão de prática, de treino. Quanto mais a gente pratica, mais a gente treina, melhor a gente fica. Mais rápido a gente fica.
Aqui já estou finalizando a primeira massa. E agora eu vou cobrir esse daqui para ir para a geladeira até a hora de empanar. Deixa bem coberta assim para ele não ressecar. Vai colocar na geladeira já. Vou pegar mais um pedaço de massa. Vou colocar aqui pra não ressecar essa massinha. E continuar. Eu não cheguei a contar ainda, tá bom? Quando deu aquelas lives, a gente vai contar tudo no final. E para fazer essa quantidade de bolinhas de queijo, eu estou usando 2 receitas e meia para minha massa. Como vocês viram, lá atrás deu o peso de 5 quilos e alguma coisinha, que eu não lembro agora. Mais 5 quilos de massa pronta. E aí depois eu vou passar o total de ingredientes que eu usei de farinha, de margarina e das coisas que eu usei para fazer a massa. E no final vamos saber quanto de mussarela a gente usou também. E aí vamos fazer o cálculo juntos. Eu não sei se essa quantidade de mussarela que a gente ralou vai dar para essa quantidade de massa. Mas qualquer coisa a gente rala mais e pesa para saber qual a quantidade certinha que a gente vai usar. Eu acredito que essa que vai faltar, mas não sei. A mussarela acabou e ainda tem aquele pedacinho de massa. Então, vamos completar aqui, depois a gente vê quanto que a gente vai usar aqui. Aqui temos 761 gramas de mussarela a mais. Mas, com certeza, a gente não vai usar tudo, mas depois a gente pesa para saber quanto que ficou e faz o cálculo. Vamos cobrir essa daqui. Finalizamos aí, agora a gente vai ver quanto sobrou da mussarela que a gente colocar mais. Vou colocar nesse saquinho que aí a gente já
aguarda para a próxima. Então agora a gente vai pesar a farinha de rosca. Temos 428 gramas, tá bom? 430 para arredondar. Aí vamos colocar no nosso potinho. Pessoal, essa farinha de rosca é aquela de padaria mesmo, tá bom? A gente compra a farinha de rosca de padaria normal, né? A gente prefere do que a industrializada. Mas você faz o seu teste, vê qual que você prefere. E nos renderam 378 bolinhas de queijo, tá bom? Vamos pesar aqui a farinha de rosca para ver quanto que ficou. 47 gramas, daquele que a gente tinha pesado antes, tá bom? E agora a gente vai para os cálculos de quanto a gente gastou para fazer essas bolinhas de queijo. Agora eu tô gravando aqui a tela do computador para mostrar para vocês os cálculos para ficar mais fácil, tá bom? Então aqui é basicamente assim. A gente tem o produto, né, que a gente vai ver o valor, os ingredientes, o valor que nós pagamos, a quantidade que veio no que compramos, quanto utilizamos e aí a gente vai fazer o cálculo para saber quanto nos custou, tá bom? Então, por exemplo, para fazer as duas massas e meia de massa que eu fiz, eu usei aqui na farinha de trigo, quanto que a gente pagou? 15,50, tá bom? Qual a quantidade que veio no pacote? Foram 5 quilos, né? Aquele pacote grande de 5 quilos. Então, a gente vai colocar por gramas aqui. 5.000 gramas, então. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a letra, para ficar mais fácil. Quanto que eu utilizei? Eu utilizei para fazer as duas massas e meia, utilizei 1,875 gramas. E aí depois a gente vai vir aqui, tá bom? No custo. Primeiro a gente vai colocar tudo. Na margarina, a margarina eu paguei R$12. É aquele pote de 1 quilo. Então, 1.000 gramas. Quanto que eu utilizei? 375 gramas. O caldo de galinha, eu paguei R$10 1 quilo. Então, 1.000 gramas. E eu utilizei 50 gramas. No sal, eu paguei, eu não lembro agora, mas eu vou colocar um valor mais ou menos de R$2,20, que é mais ou menos o valor que a gente paga. Como sal a gente sempre tem em casa, né? A gente sempre esquece o valor. E 1 quilo também. E eu utilizei, foram 25 gramas de sal. Deixa eu acertar aqui. Então, ok. Então, isso foi para a massa, né? A farinha, a margarina, o caldo de galinha e o sal.
Aí a água eu não vou colocar, tá bom? Como eu não uso leite nem nada, é somente água, não vou colocar porque custo quase zero, tá bom? A mussarela eu paguei R$ 41,50 o quilo, tá bom? E eu utilizei aqui 2 quilos 250. Opa, 2,250. A nossa farinha de rosca, paguei R$ 7,59. Quantidade que veio foi de 428 gramas. E que eu utilizei foram 381, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o cálculo aqui da farinha de trigo. Como que a gente sabe quanto que a gente gastou? Vou vir na minha calculadora. E aí, a gente faz assim. A gente faz o valor pago, 15,50, dividido pela quantidade adquirida. Dividida pela quantidade adquirida, ou seja, 5.000. E depois a gente multiplica pela quantidade utilizada. Então, vezes 1.875. O custo, então, foi de 5,81. Agora, vamos fazer o mesmo com a margarina. Paguei 12, dividido 1.000 gramas, vezes quanto a gente utilizou. 4,50. 4,50. Caldo de galinha. Paguei 10, dividido 1.000 gramas, vezes quantidade que eu utilizei, 50 centavos. O sal, gastei com 2,20 dividido 1.000 gramas, vezes quanto eu utilizei, 25 gramas, 5 centavos. A mussarela. Aqui eu coloquei por quilo, mas eu comprei a peça, né? Mas eu sei que eu paguei no quilo da mussarela R$ 41,50, tá bom? Por isso que eu coloquei esse valor. Então, como aqui a gente colocou por 1.000 gramas, a gente vai fazer 41,50 vezes, dividido 1.000 vezes 2,250, que foi o que eu utilizei. Então, foram 93,37. E a farinha de rosca, paguei 7,59 dividido 428 vezes 381, que foi o que eu gastei. Que eu usei de farinha de rosca. Então, foram 6,75. 6,75. Tá bom? Então, isso foi o que eu gastei por cada ingrediente que eu usei. E aí, como que eu faço? Aí, agora eu vou somar tudo isso aqui, tá bom? Então, eu venho aqui, 5,81 mais 4,50 mais 50 centavos mais 5 centavos mais 93,37 mais 6,75. Eu gastei um total de 110,98 para fazer as 378 bolinhas. Tá bom? Então, esse foi o valor que eu gastei para fazer 378 bolinhas. Se vocês querem saber o valor de cada um que me custou, aí a gente divide esse valor total, dividido 378
eu gastei 29 centavos para fazer cada bolinha de queijo. Então, essa é uma forma da gente chegar ao valor. E é claro que essa dica que eu estou dando é para quem está começando. Então, se você está começando e também quer saber como conquistar mais clientes, eu deixei uma dica aqui nesse vídeo.